Bom, me chamo Marcelo Tenório Crepaldi, sou geógrafo e mestre pela Universidade Estadual de Maringá. Outros dois autores que realizaram esse trabalho comigo foram a professora doutora da Universidade Estadual de Maringá, Maria Eugênia Moreira Costa Ferreira, e o pesquisador da Unesp de Presidente Prudente, mestrando Matheus Fachin Pedroso. O título desse trabalho que nós vamos apresentar aqui é o seguinte: columbídeos, zoonoses e possíveis maneios para o controle de população, um olhar geográfico. Seguinte, esse trabalho, por início, teve uma preocupação com a problemática referente entre o convívio de pessoas e a população de columbídeos, certo? Principalmente no que diz respeito ao que a gente trabalhou, que são as áreas urbanas, certo? Em primeira instância, então, nós procuramos fazer uma descrição taxonômica, bem como de características e hábitos de duas espécies da família Columbidae, que é a Columba livia e a Zenaida auriculata, certo? Bem como tratar aí de possíveis zoonoses, possível ocorrência de zoonose transmitida por essas espécies, decorrentes aí do contato, obviamente, entre seres humanos e essas espécies que eu acabei de mencionar, certo? O objetivo desse trabalho, em geral, foi propor uma solução de manejo para que haja um convívio harmônico entre o ser humano e esses animais, ou seja, entre a sociedade e entre a natureza. É importante ressaltar que o estabelecimento de possíveis superpopulações das espécies que serão aqui descritas podem ocasionar com o surgimento e a ocorrência, de possíveis zoonoses, e que essas zoonoses não são de características de diagnósticos primários, e sim diagnósticos subclínicos, ou seja, se uma pessoa é contaminada por essa zoonose que vem e é transmitida através do contato do pombo com o ser humano, ela pode, na maioria das vezes, vir aí a óbito em decorrência de outras doenças. Ou seja, no obituário dessa pessoa não vai constar a zoonose transmitida pelo pombo como causa da morte, e sim doenças que venham a ocorrer a partir do sistema imunológico da pessoa que fique debilitado, que venham a ocorrer então doenças posteriores. Isso sim que vai constar aí no laudo do óbito. Por isso então o diagnóstico subclínico, que dificulta muito aí o trabalho e a obtenção de dados com relação a pessoas contaminadas por essas zoonoses. Bem, como objetivo então desse trabalho, nós tivemos aí como primordial apresentar possíveis soluções de manejo dessas espécies avícolas. Lembrando sempre que esse manejo se dá em caráter preventivo, agindo sempre para prevenir a possível ocorrência de zoonose, não agir na consequência, não nas pessoas contaminadas, certo? Então o enfoque foi dado aí na família Columbidae, abrangendo especificamente duas espécies, a Columba livia, que é chamada também de pombo europeu, e a Zenaida auriculata, que é chamada de pomba de banda, certo? Essas espécies que vivem e se reproduzem em grande quantidade dentro da cidade, certo? Dentro da área urbana, e tem contato direto com os seres humanos, o que potencializa e muito aí a probabilidade de surgimento de zoonoses, certo? Com relação à metodologia e o método estabelecido para a realização desse trabalho, foi feito um levantamento extenso de literatura acerca da taxonomia dessas espécies, bem como suas características, tendo em vista sempre a possível transmissão de zoonoses desses animais. Para, por fim, aí, a gente poder estabelecer um arcabouço substancial, um arcabouço científico substancial, um serviço de base teórica substancial, para a gente poder, então, estabelecer esse estudo e realizar a produção desse artigo, certo? Para, por fim, nós podemos aí, então, como final dessa metodologia do trabalho, a gente apresentar possíveis soluções e manejos, levando em conta a convivência entre a ave e fauna, certo? E o ser humano dentro do espaço geográfico, trabalhado aqui. Durante o artigo foram apresentadas tabelas e imagens. Uma tabela a ser ressaltada é a tabela que nós descrevemos os níveis hierárquicos a partir de grau de semelhanças entre essas duas espécies. Por isso, essas duas espécies aqui trabalhadas pelo grau de semelhança, que vão
ser semelhantes a partir da descrição taxonômica, tanto em reino, filo, classe, ordem e família, que é a família Columbidae. O que vão diferir, então, que vão diferenciar essas duas espécies são o quê? O gênero e propriamente dita a espécie. Gênero Columba, da Columba livia, e o gênero Zenaida, da Zenaida auriculata. Posteriormente, nós apresentamos duas imagens, aliás, 4 imagens, 2 para cada espécie. Uma das imagens com relação, por exemplo, à Columba livia, mostra um animal se alimentando em meio a uma plantação. Essa plantação dentro da área urbana. Tá? E, logicamente, as características esboçadas através da imagem que nós podemos denotar do pássaro, que é um pássaro robusto, um pássaro grande, possuindo mais de uma coloração, isso podendo variar, certo? E nós colocamos também aí o mapa da distribuição de concentração desses pássaros, dessa espécie em questão, certo? Essa espécie que vai se concentrar aí, em maioria, na região centro-oeste, sudeste e sul do país. O que dá para nós percebermos aí, através disso, que vai valer também para outra espécie, é que essas espécies vão se concentrar, em maioria, nas regiões onde nós temos maior concentração do processo de urbanização, né, que continua ocorrendo, consequentemente também maior fluxo de pessoas e maior fluxo de dejetos jogados por essas pessoas no chão, fazendo com que esses pássaros aí utilizem também como alimentos. Posteriormente foi apresentada também uma foto da segunda espécie, que é a Zenaida auriculata, que é uma pomba, que é chamada também de pomba de banda, uma pomba menor, certo? Que nós chamamos aqui vulgarmente de rolinha, certo? Possui uma característica física bem menor, bem diferente da espécie anteriormente citada. E nós colocamos aí também a distribuição desse pássaro, dessa espécie em específico, no país. Também possuindo uma grande concentração, pelos mesmos motivos anteriormente citados, aí na região centro-oeste, sudeste e sul do país. Um detalhe que é importante a gente ressaltar com relação à Zenaida auriculata é que ela é uma pomba que não possui uma característica tão urbana quanto a Columba livia. Ela se alimenta no campo e usa a cidade, a área urbana, como área de dormitório. Possíveis resultados aqui que nós colocamos, né, como sendo resultados desse artigo. Seriam o quê? As práticas e medidas de prevenções a serem adotadas, certo? Sempre levando em consideração o não sofrimento ou a morte dessa espécie, para que a gente estabeleça aí, para que não haja uma superpopulação, atendendo sempre a legislação ambiental, e para que não haja possível contaminação de seres humanos e possível transmissão de zoonoses. O pombo europeu, a Columba livia, que é por ser definitivo e urbano, vai ser necessária uma ação mais dentro das áreas urbanas, fazendo com que cidades, nós deixando as cidades mais limpas, isso não só por parte da população, mas por parte de órgãos públicos, certo? Livres de detritos, seja nas ruas, praças ou nas comerciais, colocando tampas e lixeiras para que elas possam não ir no lixo se alimentar e não possivelmente estabelecer uma superpopulação e, obviamente, reeducar ambientalmente a população para que não alimente ou descarte restos de alimentos nas vias públicas. Já a pomba de banda, Zenaida auriculata, ela é uma espécie que se alimenta principalmente no meio rural, como já dito, certo? Onde temos áreas de cultivo extensivos, certo? Então, nós temos que agir com relação a essa espécie visando agir nesse desequilíbrio que foi causado pelo ser humano na paisagem, certo? Onde nós temos hoje monocultivo, antes nós tínhamos áreas florestais. Então, essas espécies hoje se alimentam no campo devido à grande oferta de grãos e vão dormir nas cidades, fazendo com que haja possível transmissão de zoonoses. É interessante ressaltar aqui não haver interesse por parte de órgãos públicos em estabelecer esse reequilíbrio ecológico, adequando o sistema de cultivo, por exemplo, para no caso da Zenaida auriculata, para que não haja estabelecimento de superpopulação dessa espécie em específico. É interessante também destacar
que já aqui no país foi estabelecida uma normativa pelo IBAMA, uma normativa aí de número 108, no ano de 2006, visando estabelecer os métodos a serem utilizados para, no caso que se houvesse para o abatimento dessas espécies, caso houvesse uma superpopulação. Mas é destaque também o caso da correta exequibilidade, porque não é esses métodos propostos pelo IBAMA não é um método fácil de ser realizado. Então, questiona-se o fato dessa exequibilidade por parte do produtor rural, que muitas vezes tem uma pressa muito grande em fazer isso para não ter a perda da plantação e, consequentemente, um déficit econômico aí, com a perda dessa plantação. Bem, para finalizar, nós colocamos aqui que há sim a possibilidade de convívio entre ser humano e entre essas espécies, desde que haja ações equilibradas por parte do ser humano e ações aí previstas e elaboradas pelos órgãos públicos, certo? E a população no que tange a reeducação ambiental da população para que ela não contribua para a superpopulação dessas aves e, consequentemente, aí a possível transmissão de zoonoses. Então, é de suma importância encontrar uma forma ajustada de manejo, para que não haja sofrimento para os animais, para que a população tenha uma reeducação ambiental no sentido de entender que essas aves fazem parte da fauna urbana, certo? Para que haja, então, um equilíbrio de convivência entre o ser humano e essas aves, que são os principais pontos de convergência, então, para o equilíbrio e para a convivência harmônica entre o ser humano e essa população, para que não haja ou uma problemática, para que não se agrida essa população de aves e para que não também se agrida o ser humano com possível transmissão de zoonoses.